que às vezes a internet faz dessas, né? Isso. Tá, tu estava falando, eu acho, do fuso horário, da diferença do horário ali. Acho que foi ele que parou. Isso. E fora, enfim, outras questões, né? A comida é diferente, até a gente se habituar. E o comportamento das pessoas, né? Dos colegas, quando tu chega na escola e tu lida com pessoas de tudo que é lugar do mundo, porque estava todo mundo lá para estudar inglês. Mesmo que fosse um nível avançado, todos os colegas, né, estavam lá para isso. Então, a gente vai percebendo várias coisas e vai estranhando também esses comportamentos e culturas diferentes. E aí, Leti, é mais importante ainda, né, quando tu comentou do horário, da diferença do horário, né? O nosso corpo, ele precisa de tempo para se recuperar. E aí é mais importante ainda da gente conseguir ter o que eu falei antes ali, a gentileza com nós mesmos, de saber que não tem outro jeito de regular o nosso reloginho biológico a não ser dormindo, né? Dormindo, tentando regular aos pouquinhos até que o corpo se adapte com o novo horário, enfim, né? Então, nessas horas é ainda mais importante de ter isso em mente, de realmente saber que é normal e justamente por isso a gente precisa adaptar todo o contexto, tudo que está nos rodeando ali ao nosso novo ritmo biológico, né? A gente tem que lembrar que o corpo é tipo uma máquina. E quando uma engrenagem ele está fora, uma coisinha, uma pecinha ele está fora, já começa a dar problema no todo, né? Então é muito importante a gente conseguir ter essa paciência para o processo. E aqui eu gosto muito de falar de uma palavrinha que eu uso muito quando eu explico para os meus atendimentos, né, para os pacientes, quando a gente está enfrentando alguma dificuldade na vida, que é a palavra habituação. Ou seja, todo organismo vivo tem a capacidade de se habituar ao que é novo, ao que é estranho no primeiro momento. A gente só precisa de uma constância, de uma repetição, de exposição para aquela situação específica, para então o nosso corpo se habituar e nossa mente também entender aquilo. Então, olha a importância da repetição, que né, a gente falou, ter tempo para descanso, tentar regular, né, tentar ir deitar mais ou menos, mesmo que não pegue no sono logo, mas tentar ir deitar no mesmo horário, até que o corpo vai realmente entendendo, porque o corpo ele precisa muito de rotina. Quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente precisa muito de rotina, de hábitos, para o corpo realmente conseguir entender e para o cérebro também entender que é um outro contexto e também adequar o nosso organismo àquilo. Então, é muito importante da gente conseguir lembrar de tudo isso. Eu gosto muito dessa palavrinha, habituação, que é a nossa capacidade de se habituar ao que no primeiro momento nos assusta. Depois que a gente continuar enfrentando aquilo, enfrentando aquela situação, vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai dizer, nossa, mas uma vez isso me afetava e hoje não me afeta mais. Então, seja o estranhamento cultural que a gente falou, o choque da língua, o medo também, o medo de não dar certo, o medo de falhar, tudo isso precisa ser enfrentado. E as dificuldades que a gente falou ali de sono é a mesma coisa. Não tem como a gente se regular se a gente não se expor a isso, né? Então tem que ter muita paciência com o processo. Exato. Perfeito. Até porque são questão de algumas semanas. Algumas semanas. Né? Então eu lembro que no início assim, eu busquei logo conhecer a vizinhança, conhecer como que eu poderia me locomover. Geralmente eu ia ou a pé ou de ônibus, né? Ia para a escola de manhã e de tarde tinha um tempo mais livre, assim, para estudar, para ficar em casa, para sair com os amigos, conhecer lugares, enfim. E logo nas primeiras semanas, assim, eu vi que eu até cheguei a emagrecer um pouco, porque eu não... Na minha casa de família, na verdade, tinham outras meninas de tudo que era lugar. E uma delas ficou incumbida de me ajudar no primeiro dia, porque ela ia para a mesma escola que eu. Só que sabe quando tu percebe que a pessoa tá com zero boa vontade de te ajudar? Nossa, daí eu fiquei muito assim, incomodada, frustrada por um lado, né? Porque eu esperava que ia ser um conto de fadas, obviamente. As expectativas eram muito altas. E outra aqui, eu não gosto assim dessa sensação de estar atrapalhando alguém, de ser uma pedrinha no sapato. Então, em 2 dias, eu já tinha aprendido tudo. Como ir para a escola. Eu ainda não sabia que ônibus pegar. E temos que lembrar que 2012 parece a época dos dinossauros, né? Porque não tinha o GPS no celular, não tinha nada. Eu lembro que eu olhava o Google Maps no computador, que tinha Wi-Fi em casa. Daí eu olhava e tirava fotos com o smartphone, que não tinha nem WhatsApp, nada. E olhava as fotinhos dos mapas, assim, da cidade, né?
depois de outras cidades, acabei até tendo mapas em papel. Isso faz 10 anos. Você tinha o mundo na palma da mão como você tem hoje, né? Com os celulares. Isso faz 10 anos, mas contando parece que faz 90 anos, né? Porque não tinha essa tecnologia que hoje a gente nem se imagina vivendo sem. Uhum. Mas tu deu um jeito, aí que tá, né? Tu conseguiu, olha a capacidade de adaptação ali. Mesmo com as dificuldades, tu conseguiu se achar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar na escola a pé, porque eu não sei que ônibus pegar ainda, mas eu vou sair, nem que eu saia 1 hora antes do programado. Vou me virar sozinha porque eu não gosto de ser estorvo para ninguém. E assim foi. E aí eu não comia direito, não dormia direito e caminhava muito a primeira, segunda semana. Então eu cheguei a emagrecer, assim, cheguei a sentir fora o emocional, né? Porque daí entrei no avião em Porto Alegre e já estava morrendo de saudade de todo mundo. É uma coisa incrível, né? Então, vontade de voltar para casa, de fugir, né? A gente quer fugir. Não, por que eu vou fazer isso? Eu quero voltar, eu vou trocar minha passagem, vou voltar amanhã. E daí até na nossa cidade, a nossa escola ali em Cambridge era menorzinha, até que o pessoal da escola fez um pequeno tour pelo centrinho da cidade no primeiro dia. Então, isso foi uma coisa positiva que eu acredito que em grandes cidades não tem como fazer, né? A gente fazia tudo a pé, então eles já explicaram mais ou menos, eu já me informei quais linhas de ônibus eu podia pegar, que fossem para os lados lá da minha casa. E aí, a segunda semana eu já estava faceira da vida, porque já sabia ser independente, me locomover, já consegui perceber que tipo de comida eu podia comer, o que fazia mal. Porque, assim, no início, nem o chuveiro lá, que era um chuveiro dentro de uma banheira, nem abria o chuveiro para tomar banho, tu sabia abrir direito. Uhum. Então, é uma coisa que parece assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? São muitos desafios, né? Coisinhas, né, Leti, do cotidiano que a gente não para pensar quando a gente está no nosso ambiente natural, digamos assim. Por exemplo, se a gente está em casa, a gente não pensa nessas coisas, porque tudo funciona e se não funciona, a gente sabe a quem recorrer. E quando a gente está fora, num ambiente novo, são coisas que a gente olha e diz, tá, e agora? Que nem tu falou, e agora que não abre a torneira do chuveiro, o que a gente faz? Então, é muito importante a gente lembrar também que o cérebro, ele funciona por conexões entre os neurônios, né? E tudo que a gente repete, ele vai criando um grupinho ali, digamos, uma rede, né? Aqueles neurônios estão sempre se comunicando. Então, aquela rede vai ficando fortalecida quanto mais a gente repete uma atividade. É assim que a gente aprende, muitas vezes, comportamentos que são automáticos também, coisas que a gente faz sem pensar no nosso dia a dia. Agora, quando a gente vai para uma atividade nova, a gente não tem ainda conexões formadas no nosso cérebro para, por exemplo, resolver um problema desse lá no exterior, numa outra língua, numa outra cultura, numa outra cidade, num outro país, né? Então, tudo isso são coisas que, a gente falou antes, precisa de tempo. É natural que a gente fique com medo também, que nem tu disse, a vontade de fugir, ela é muito automática quando a gente enfrenta uma coisa nova. Só que aí que tá, se a gente não enfrenta, mesmo com medo, a gente nunca vai conseguir superar aquela dificuldade. E, obviamente, né, nem tudo na vida precisa ser enfrentado. Tem pessoas, por exemplo, que não fazem questão de viajar para o exterior, né? Aí isso não vai ser uma coisa realmente que faça diferença na vida da pessoa. Agora, se ela tem esse sonho de realmente viajar ou morar no exterior, talvez sim, é algo que pode ser trabalhado ou em terapia, com suporte que a gente comentou, né, de aulas de inglês, buscando ajuda na internet para conhecer, falar também com quem mora fora ajuda muito, porque aí a gente consegue ter uma ideia real, né, e linkando com isso também, que é essencial que a Leti falou antes, né, da saudade da família, dos amigos. Então, aonde quer que a pessoa esteja, é essencial que ela consiga criar uma rede de apoio, ou seja, criar um grupo de pessoas a quem ela pode recorrer. Às vezes é 1, 2 pessoas, não são muitas, mas pessoas que podem passar uma certa segurança nesse local novo, né? Também é importante, hoje em dia, mais fácil do que naquela época que tu foi, se a gente for pensar, né? Mas manter contato constante com as pessoas que estão aqui também. Eu atendo muitas pessoas que estão no exterior que falam que conversam com os familiares, com os amigos, todos os dias por videochamada, por exemplo, né? Então, a videochamada também é uma coisa que foi muito aprimorada nos últimos anos e veio realmente para possibilitar diminuir a sensação de solidão, de desamparo, porque nós somos seres sociais, a gente precisa das pessoas. Então, não tem por que a gente lutar contra isso também, de dizer, não, eu vou tentar ficar sozinho. Tudo bem tu ir sozinho, né?
mas tu também não precisa passar por tudo isso sozinho. Pode contar com as pessoas que são importantes para ti, chamar para conversar, tentar conhecer pessoas num novo lugar e por aí vai. Com certeza. Nossa, eu lembro que no início